Shalom, ou se você preferir, a graça e a paz do Senhor, nosso Deus e Pai, seja conosco. Bom dia, vamos para o devocional da manhã? Glória a Deus. Evangelho escrito por Mateus, capítulo número 7, nós iremos ler do versículo 24 até o 27. Amém? Glória a Deus. Mateus, capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, será semelhante a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. O versículo inicia dizendo, dando uma orientação. Jesus Cristo, esse é um trecho final do famoso monte, do Sermão do Monte. É o trecho final onde Jesus Cristo está finalizando aqui uma coletânea de ensinamentos, de condutas perante a sociedade, onde aquele que se diz ser cristão tem que conviver praticando aquilo. E aqui ele fala assim, ele pontua, todo aquele, não é alguns, é todo aquele que ouve as palavras dele e não somente isso, mas ouvir e praticar as palavras dele, será semelhante a um homem, e não uma pessoa qualquer, é uma pessoa sábia que construiu a sua casa sobre a rocha. Construir sua casa sobre a rocha. Toda construção precisa de fundamento. Precisa fazer aqueles alicerces, né? Fazer aquele baldeamento, deixar a terra direitinho e começar a construção. Se ela construiu a casa sem fundamento nenhum, logo ela vai ruir, vai rachar, vai desmoronar. Então a nossa vida tem que ser assim também. A nossa vida, para estar bem alicerçada, bem fundamentada, ela tem que estar baseada na direção de Cristo, naquelas palavras que nós ouvimos de Jesus Cristo e nós colocamos ela em prática em nossa vida. Não adianta apenas ouvir as palavras de Jesus Cristo. Ouvir e não praticar não gera nada. Agora, quando nós ouvirmos e praticamos em nossa vida e para com o outro, isso gera alicerce, gera maturidade espiritual, gera comunhão com a palavra, gera comunhão com a vontade de Deus. E ele fala, o exemplo no versículo 25, que quando a pessoa ela constrói a casa sobre a rocha, e essa rocha é Jesus Cristo. Jesus Cristo tem que ser o nosso fundamento, tem que ser a nossa base, nossa estrutura principal para que a nossa vida seja plenamente forte, alicerçada, onde não irá sofrer dano nenhum. E ele fala no versículo 25, ele fala que essa casa desceu chuva sobre ela, vieram inundações, sopraram ventos fortes contra ela, golpearam ela, mas a casa não caiu, porque ela estava fortificada, fundamentada sobre a rocha. Olha a importância de ouvir a palavra de Deus e praticar ela. Ouvir a palavra de Deus e praticar gera alicerce, gera uma vida firmada em Cristo. Por isso que nós temos que ouvir e praticar. Jesus Cristo falou aqui sobre as bem-aventuranças, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que são pacificadores. Vamos dar uma lida no início, quando ele fala sobre as bem-aventuranças. Os que têm fome, porque serão saciados. Os mansos, porque herdarão a terra. Os que choram, porque serão consolados. Aí ele fala também no versículo 14, que vós sois a luz do mundo. E, portanto, no versículo, não se pode colocar a luz embaixo do alqueire, mas sim sobre ele, para que possa iluminar toda a cidade. Aí ele fala sobre julgamento, fala sobre... não se pode jurar por Deus e nem jurar pelo cabelo, mas que o nosso falar seja sim, sim, não, não. Aí ele fala sobre tomar cuidado com as práticas dos homens errados,
para se afastar, dar orientações aqui de condutas, de cotidiano, e que nós temos que ouvir para ficar atento e praticar, para que nós possamos mostrar que nós somos alicerçados em Cristo. E no versículo 26 ele fala: e aquele que ouve as minhas palavras, mas não pratica, não dá importância para a palavra de Deus, essa pessoa é comparada a uma pessoa insensata, que edificou a sua casa sobre a areia, sem alicerce nenhum. E, versículo 27, e desceu a chuva, e vieram as inundações, e sopraram os ventos contra ela, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu. E grande foi a sua ruína, grande foi a sua queda, porque ela não estava fundamentada numa base sólida, numa base firme, que é Jesus Cristo. Então, a importância de nós ouvirmos a palavra de Deus é boa, só que ela tem mais eficácia quando nós ouvirmos e praticamos. Que todos nós devemos ouvir a palavra de Deus e praticá-la todo dia, diariamente, em nossa vida e através da nossa vida também, para que as pessoas possam ver Cristo e Deus em nós. Pessoas possam olhar e falar: essa pessoa verdadeiramente segue os princípios cristãos, segue os princípios de Deus. Ela está firmada e fundamentada em Cristo, que é a base dele. Que todos nós vemos ouvir as palavras do Senhor e praticar, para que aconteça o que aconteça, pode vir a qualquer circunstância, nós não seremos abalados, permaneceremos firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Para que a sua vida e a minha vida esteja firmada na rocha, nós temos que ouvir e praticar. Ouça a palavra do Senhor e pratique. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pois o teu Filho é nosso alicerce, Pai. Obrigado por ele ter nos dado os ensinamentos que agradam ao Senhor, que apontam o Senhor para o teu reino, para que nós possamos colocar em prática, Senhor. Obrigado, Senhor, por ter enviado o teu Espírito Santo para nos ensinar, Senhor, a fazer exatamente aquilo que o teu Filho fez, para ter discernimento sobre o que ele falou e colocarmos em prática, Senhor. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor nos conduza, Pai. Em nome de Jesus Cristo, também te peço que o Senhor nos perdoa se nós temos ouvido a tua palavra e por descuido ou até desatenção não praticamos. Perdoa-nos, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajuda, Senhor, a exercer aquilo que te agrada. Através do teu Espírito Santo, eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Daí a bênção sacerdotal. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz. Darei também a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Deus te abençoe.